Boa tarde, meus amores do quarto ano, tudo bem? Tia tá com saudade de vocês. Olha só, a tia vai passar um videozinho pra vocês. Acho que alguns eu já mandei na linha de transmissão, mas pra dar uma revisada geral no conteúdo de matemática, pra gente dar sequência pros próximos, belezinha? Ó, beijo. Tia tá mandando os vídeos. Qualquer coisa, ó, liga pra tia Janete, que eu tô morrendo de saudade dos meus bebezinhos, ó. Beijo no coração. Então vamos lá. Olha só, vamos relembrar aqui antecessor e sucessor, tá bom? Coisa bem fácil, mas tem muita gente que esquece. Mas vamos lá. Já aprendi porque é o capítulo que vocês já aprenderam, então vamos lá. Antecessor, o nome mesmo fala. Ante, porque ele vem antes, tá bom? E a tia Janete colocou um número aqui, 987, pra gente saber o antecessor dele e o sucessor. Então, vamos lá. Antecessor, igual eu falei pra vocês. Ante, ó. Ante. Porque ele vem antes, tá bom? Então, a gente olha sempre o número da primeira ordem, tá bom? Que é o número 7. Então, o que vem antes de 987 é que número? 986, tá bom? A gente sempre olha o número da primeira ordem, certinho? Sucessor, se tem um antecessor que vem antes, o sucessor, ele vem depois, tá? Então, a mesma coisa, a gente sempre olha o número da primeira ordem, tá bom? Então, o que vem depois do número 987 é o número 988, tá bom? Um conteúdo que vocês já sabem desde o terceiro ano, desde o segundo ano. Então, assim, é bom a gente sempre estar relembrando para a cabecinha nossa não parar, tá legal? Olha só, voltando aqui agora com classes e ordens, tá bom? Lembrando sempre que quando a gente passa por algum número em qualquer lugar que ele não esteja separado certinho pelas ordens, fica bem difícil pra gente ler, né? Então, olha só, classe, vocês lembram que eu expliquei pra vocês lá na sala, ele pode ter até 3 números dentro de cada classe. Então, a gente começa a contar sempre pela unidade. Olha só. 1, 2, 3, ponto, 1, 2. Pronto, acabou o número. Então, esse número aqui, 46.736, ele tem o quê? Ele tem uma e ele tem duas classes. A primeira classe da unidade simples e temos aqui a segunda classe a classe dos milhares, tá bom? Então, esse número aqui, 46.736, ele tem duas classes. Daí, a Janete vai até escrever aqui embaixo para vocês verem, ó. Classes, tem duas. Daí, a gente vai ver as ordens. Vamos ver quantas ordens tem esse número? Ó, lá na sala de aula, a gente sempre falava assim, a tia manda fazer fila. Ah, tia, é por ordem de tamanho ou por ordem de chegada? Então, assim, a fila de vocês não é organizada um atrás do outro? Dentro da sala de aula, vocês não ficam organizados um do lado do outro, nas mesinhas, né, ali, tudo organizadinho, e um atrás do outro, né, assim que a gente fica? A mesma coisa é a ordem dos números. Ordem fala organização. A gente vem de organização para ficar tudo bem organizado, tá bom? Quando vocês estão brincando em casa, a mamãe pede assim, gente, vamos organizar os brinquedos. Organizar quer dizer o quê? Vocês colocarem tudo na sequência certinha, tudo no lugar certinho, tá? Cada um no seu lugar. Os números também não é diferente. Cada número tem uma ordem diferente. Então, nos números aqui, a gente começa a contar as ordens pela unidade. Então, vamos lá. Ó, o número 6 está na primeira ordem. Aqui está na segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem. Então, olha só.
Cada número fica na sua ordem, tá bom? Cada número ocupa uma ordem diferente, tá legal? Então, olha só, esse número aqui, então, 46.736, ele tem duas classes e ele tem quantas ordens? 5 ordens, tá bom? Quando vocês estiverem fazendo alguma atividade na plataforma, que perguntar o seguinte: qual o número que ocupa a quarta ordem? É interessante vocês pegarem um número, anotar ele no papel, igual sempre eu falei para vocês. Não tenham preguiça de fazer as coisas, de matemática principalmente, porque a gente tem que sempre estar escrevendo, copiando, organizando tudo certinho para não ter dúvida, porque matemática com dúvida, gente, não é legal, tá bom? Então aqui, ó, se perguntou aqui, no número 46.736, qual o número que ocupa a terceira ordem? Vocês vão lá, colocam esse esqueminha aqui, ou então vão lá e contam o número, sempre pela unidade que a gente começa, tá legal? Olha só, vamos para valor relativo e valor absoluto. Como vocês viram, ordens e classes, ele entra aqui um pouquinho também em valor relativo e valor absoluto, tá bom? Vou colocar só as iniciais aqui para vocês, que vocês já sabem. VA significa o quê? Valor absoluto. VR significa o quê? Valor relativo. Então, olha só, valor relativo e valor absoluto do número. Valor relativo, ele depende da ordem que ocupa. Igual aqui, ó. Voltam nas ordens. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta e quinta ordem, tá? Ficou um pouco bagunçadinho, mas tá arrumadinho, tá? Dá pra entender. Então, olha só. O valor relativo de um número, ele depende da ordem em que ocupa, ou seja, a primeira ordem está nas unidades, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena, quarta ordem, unidade de milhar e a quinta ordem, dezena de milhar. Pronto. Então, olha só. O valor absoluto, vamos supor, sempre quando a gente pergunta o valor absoluto de algum número, sempre esse número vai estar destacado, né? Então, eu quero aqui, ó, o valor absoluto do número 8, né? Do número aqui, 98.675. Eu quero o valor absoluto do 8. Absoluto, o número mesmo fala, é absolutamente ele não depende da ordem que ocupa. Ele é aquele número assim, ó, é o bam 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 do número. Ele quer ele ser ele sozinho, ele não quer depender de ninguém. Então, absoluto do 8 é o 8. Relativo é aquele cara mais tranquilo, mais relaxado. Então, ele depende de onde ele estiver, tá bom? Então, só, como ele ocupa a quarta ordem, o valor relativo do 8 é quanto? É 8.000. Fechou? Então, absoluto, ele mesmo. Relativo, ele depende da ordem, que ele tem que saber a quantidade de zeros que ele quer carregar com ele, né? Olha só, vamos aqui para a decomposição usando a multiplicação, tá bom? Olha o som dos pássaros aqui do fundo. Ai, aqui de fundo é os pássaros. Então, vamos lá. Usando a decomposição. Para a gente usar a decomposição no número usando a multiplicação, olha só, usando a multiplicação, olha só, vocês vão usar somente esses números aqui, ó. 1, 10, 100, 1.000 e 10.000. Somente esses números aqui, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês esse número aqui, ó. 26.342 para a gente fazer a decomposição dele. Então, aqui, ó. 26.342. Então, olha só como que a gente vai fazer. Vocês vão pegar esse número aqui. Vou fazer a decomposição simples dele aqui embaixo primeiro para vocês verem. Olha só. Vou fazer a decomposição simples dele aqui. 20.000, ó. Daqui a pouco a Diana te mostra, eu tô com a mão na frente. 20.000
mais 6.000 mais 300 mais 40 mais 2. Essa aqui é a decomposição simples, tá bom? 26.342, essa é a simples. Essa aqui que eu vou ensinar pra vocês, ensinar não, relembrar, né, que vocês já sabem, é usando a multiplicação. Então, vamos lá. Eu vou usar esses números aqui, igual eu falei pra vocês, tá bom? Então, olha só. 2 vezes quanto que vai dar 20.000? 2 vezes 10.000. Então, 2 vezes 10.000, que deu quanto? 20.000. Eu vou repetir. Esses números aqui, eu vou repetir, olha só. Todos eles eu repeti. Deixa eu apagar essa linhazinha que eu fiz aqui, ó. Repeti o 2, eu repeti o número 6, eu repeti o número 3, ó, o número 4 eu repeti aqui e o número 2. Estão vendo aqui que eles todos repetiram? A única coisa que eu acrescentei foi o quê? O nosso sinal de multiplicação e o sinal de adição, certo? Então, olha só. 2, repetir, vezes 10.000, que deu o quê? 20.000. Mais 6 vezes 1.000, que deu 6.000. Mais 3 vezes 100, que deu quanto? 300. Mais 4 vezes 10, que deu 40. Mais 2 vezes 1, que deu 1. O número deu a mesma coisa. 20.000, ó, 26.342, tá bom? Mesma coisa, ó, 26.342, tá legal? Repetir todos esses números, acrescentei só aqui, ó, 10.000, 1.000, 100, 10 e 1. Só esses números aqui que eu uso. Tá bom? Vou repetir esses vezes um desses aqui, tá bom? Bem tranquilo, tá bom, gente? Vou dar outro exemplo aqui de um número menor para vocês, tá bom? Para não ficar dúvida. Vou fazer a decomposição simples desse número, ó. 300 mais 40 mais 6. Fiz a decomposição simples dele. Agora eu vou fazer a decomposição usando a multiplicação, tá bom? Então, nós vamos lá, ó. 300, ó, 3 vezes quanto para dar 300? Então, é 3 vezes 100, ó. 3 vezes 100. Mais quanto? Mais 4 vezes. 4 vezes quanto que dá 40? 4 vezes 10, olha só, 4 vezes 10, mais 6 vezes quanto que dá 6? 6 vezes quanto que dá 6? 6 vezes 1. Daí eu vou juntar meu número aqui embaixo, ó. Não precisa juntar, só vou mostrar pra vocês como que fica a mesma coisa, ó. 3 vezes 100 é igual a 300, mais 4 vezes 10 é igual a 40, mais 6 vezes 1 é igual a 6. Tá vendo que a decomposição é a mesma coisa? Só que a gente usou aqui a multiplicação, tá? Coloquei um número menorzinho para vocês verem, tá bom? Gente, tem dúvida, pode ligar pra tia Janete. Tia Janete tá aqui à disposição de vocês, tá bom? Não se acanhe, por favor. Não quero nenhum aluno com dúvida, tá bom? Beijo, fique com Deus.